Fala, galera! Tá começando mais um Bripecast e eu tô aqui pra vocês matarem a saudade de mim também, que eu já estive uma vezinha só. Estive recentemente no Brip Talks também. E agora nós vamos ter um papo legal demais com esse casal sensacional que tá aqui comigo. Joana Miranda, Magda Navacena. Gente, além de muita coisa sobre marketing digital, esses dois aqui têm história boa, que vocês não têm noção. Antes de começar o papo, a gente já tava aqui, ó... Pra prosear, né? Se conhecendo demais. Mas antes de começar, eu queria que vocês se apresentassem também pro público, quem tá acompanhando a gente. Quem são vocês? Meu nome é Joana Miranda, né? E a gente tá no mercado digital há 4 anos. E a gente tá junto há 4 anos. Foi tudo de uma vez. Foi tudo muito rápido, foi um relacionamento unido por muito amor, muita cumplicidade e um acreditar no outro, né? E hoje a gente tá aqui para contar um pouco disso, para contar da nossa comunidade, de tudo que a gente tem feito no mercado e do despertar de pessoas que a gente tem levantado nesses últimos anos, porque hoje isso faz parte do nosso propósito. Perfeito. Despertar já é um spoilerzinho, que é uma palavra importante nessa claro. jornada, né? Ela fala bem, né? Bonita. O bom é dela ser bonita, todo mundo já sabe. O que você é? Engraçado. Eu sou engraçado. Então é isso, eu sou engraçado, gente. É isso. Isso é modéstia, viu, galera? Porque aqui são dois grandes empresários, vocês vão vendo nesse papo. Gente, pra começar, de aproveitar que vocês estão falando que isso tudo começou numa parceria, conta pra gente como é que começou a história de vocês dois e como que isso se mistura com o digital. Meu Deus! Eu vou contar como que é a nossa história! A nossa história começou em fevereiro de 2021, né? A gente se conheceu e uma semana depois a gente estava morando junto. Pra quem fala de emoção em relacionamento, temos dois emocionados. Dois emocionados. Que os emocionados se encontrem. Porque Sim. o pessoal fala, não pode ser emocionado. Pode ser. Se for pra dar certo assim, Você só tem que achar alguém tão emocionado quanto. Tá cheio de hemorragia. Não dá. A gente se conheceu e eu já vinha tentando no marketing digital, eu vinha tentando como produtora, eu fiz o caminho mais difícil, né? Que é tentar ser produtora antes de ser afiliado. Eu tentava ser produtora de um infoproduto meu, na área da beleza, e eu vinha de várias tentativas frustradas. E para todo mundo que eu chegava e falava das minhas ideias, seja amigo, falava assim, ai, Jo, eu acho que não, sabe? Eu acho que você tem que ficar no seu negócio mesmo, esse negócio de internet, eu não sei não. E aí, quando eu conheci ele, eu cheguei e falei pra ele, eu falei, olha, os meus planos são esses. Ele olhou pra minha cara e ele falou assim, rico. Exatamente, ele falou, vamos ficar rico, isso é uma ótima ideia. Eu falei, é o amor da minha vida. Vou pedir conta, hein? era o apoio que um precisava do outro. assim, né? Exatamente. E no momento que ele chegou na minha vida, eu tava bem frustrada. Eu não sou uma pessoa de me frustrar muito fácil, de me vitimizar, mas naquele momento eu realmente estava vulnerável. Porque eu vinha de vários lançamentos frustrados, de dívidas, de uma parte financeira ruim, de uma falência de um estúdio de beleza. Então eu tava passando assim, o pior momento da minha vida. Né? Eu tava morando em uma kitnet, porque eu fiz todo o caminho de ida e depois fiz todo o caminho de volta. Sim. Saí de casa muito jovem, com nada, construí algo e depois perdi de novo. E isso faz parte do processo. Sim. E a gente só tá aqui hoje porque passamos por isso. E tem gente que pensa que é fragilidade admitir isso, mas não, é força. Porque todo mundo passa por esses processos. E aí a gente se conheceu com esse desejo de construir algo no marketing digital, mas o maior desejo de todos era construir uma família. E a gente construiu. Esse louco, com uma semana de namoro, ele falou assim, eu vou ter um filho com você. Depois descobrimos isso, que era falta de remédio que a gente toma hoje. Aí a gente descobriu mãe. que era transtorno em cima de transtorno. Aí tá tudo certo. O bom é que não abalou ninguém, né? Não, tá tudo E se abalou, certo. vocês deram conta de passar juntos também. Exatamente. E aí, eu acho que um mês de namoro, a gente descobriu a gravidez do João. João é nosso filho, ele tá com 3 anos, vai fazer 4 agora em janeiro. Que muitos acham que não foi planejado. Não foi planejado. Ele foi desejado. Ele não foi Perfeito. planejado. Não tinha planejamento para ele, mas tinha um desejo. Os dois tinham esse desejo de construir uma família em tempos, né, difíceis disso acontecer. E isso casou, isso deu match muito rápido. E aí a gente falou, com a gravidez, a gente achou que nada abalaria. Só que aí veio a notícia da gravidez de risco.
né? Veio muitas dificuldades nesse processo. A dificuldade financeira, a dificuldade de saúde, porque a financeira você dá um jeito. Quando você tompa com uma dificuldade de saúde, é aí que as coisas dificultam. Porque ela te impede Ela de te tudo, impede né? de tudo. E eu, acostumada a ser muito produtiva. Sempre trabalhei muito. Fui criada na roça, Ferruginha, interior de Minas Gerais. De pertinho Pertinho daqui. Nós estamos em Valadares, Dares, galera. Eu tô lá na casa da minha mãe, da minha irmã aqui, entendeu? Então, assim, eu vim de Ferruginha. Sim. E eu acostumada a lidar com muitas coisas, mas a saúde, ela me pegou de jeito que eu não podia ser produtiva mais. Uhum. E eu falei, eu quero trabalhar. E eu tava ali trabalhando ainda na área dos cílios, ele trabalhava na autoescola, né, minha vida? Essa gravidez que ela gerou, que a gente teve, prematuro, foi o momento que eu questionei minha fé. Eu falei, puta merda, o filho de todo mundo nasce no tempo certo, porque o meu nasce prematuro, antes da hora, em ser R$1, desempregado. Depois que eu entendi, cara, por que não o meu filho, né? É. E que Sim. bom que ele nasceu prematuro, porque foi o momento que ele empurrou minha vaquinha. Porque se ele não tivesse nascido prematuro, talvez eu estaria hoje na autoescola, trabalhando, ganhando R$1.500, que era algo que eu amava. E eu amo até hoje, né? O que foi um pecado muito grande pra mim, no sentido de ficar muito tempo num lugar só, que eu era muito apegado ao tipo de coisa. O importante é fazer o que você ama, né? Uhum. Faça o que você ama. Uma ova. Faça o que te dá dinheiro. O que você ama, você faz de graça depois. Exatamente. Você faz por hobby. Nada vai te impedir de É, fazer o que é. você ama, né? Eu brinco sempre, você foi instrutor. Não, eu sou instrutor de autoescola e dos bons. Eu fui eleito o melhor do Espírito Santo. Ganhava nada por isso, mas enfim, eu fui eleito o melhor. Então, assim, eu gosto de dar dicas de graça, de trânsito, de direção, mesmo recebendo uma multa todo santo dia. Estão me perseguindo aí, mas enfim, chegou outra Vocês verem hoje. os stories desse cara aqui? Chegou Essa outra multa loucura. Olha, vou te falar. O arroba vai ficar aqui, vocês podem dar uma Culpa olhada. da minha mãe, isso aí. Porque antigamente, quando eu trabalhava na autoescola, você não pode tomar um ponto na carteira. Então, o que eu fazia? Eu colocava o carro, nome da minha mãe. Aí é tudo pra Maravilhoso. Só que aí, minha mãe foi inventar e tirar a carteira. E passou. E aí, agora eu não posso ter a carteira no carro, nome dela. Fica o meu. Aí, Porque senão ela essa perde a carteira. essa Eu já ia bagunça falar, maluca tirou a de- carteira perdida já. Essa bagunça maluca de ponto. Fiz as contas lá, deu 70. 70 Já pontos. passa em medicina. Nossa senhora. É, mas você já falou que é marcação, você É, errado. você É, Sim, não, cara. E quando a gravidez veio, né? Gravidez de risco e tudo mais, a gente teve que parar um pouco os nossos sonhos. A gente estava cheio de vontade de entrar no mercado e tudo mais, mas foi um período de repouso mesmo. Sim, Onde pé no eu- freio. É, ali, pé no né? freio. Onde a nossa única dedicação era em manter o João bem dentro da barriga. E a gente, depois do terceiro mês, que volta um pouco a vida normal da mulher, a gente voltou a trabalhar nos cílios. E trabalhando ali nos cílios, ele fez o curso de cílios. Qual que é o apelido mesmo? Lash Papi. Porque assim, quando ela ministrava os cursos dela lá, eu via mentoradas dela que faziam, tipo, 12 mil no mês com cílios, 11 mil. Eu falei, caralho, eu fazendo aqui 1.500 na escola. Mas Eu vou as fazer mentoradas cílios. faziam isso com o trabalho Diz- prático presencial ali mesmo. Isso, é Caramba. porque eu ensinava, né? Meu primeiro contato mentoreando pessoas foi na área dos cílios. Eu comecei nos cílios em 2016, logo depois eu comecei a dar cursos presenciais, mas era um curso VIP. Não era nada escalável, Sim. não era nada grandioso. Era um curso Uma de galera selecionada Era ali. uma vez por pessoa. Uma menina ia, ficava 2 dias lá no meu espaço, eu ensinava ela a fazer cílios. Formei meninas de Valadares, formei meninas, né, de Ferruginha, daqui do interior. Trazia cliente pra ela. Ele trazia, Participava depois Nossa, também, né? ajudava lá. Eu É. fiz o curso de cílios Ele fez o também, curso de mas cílios. pra ajudar ela. Só que Ah. os cílios, ele necessitava que a gente estivesse presencialmente. Sim. E eu já tinha passado por uma falência no ano de 2020 por causa da pandemia. Já tinha perdido um estúdio, tendo que fechar estúdio, estava atendendo de novo na sala da minha casa. Então, estava naquela situação difícil. Uhum. E aí, com a gravidez, ficou ainda mais difícil, porque eu não podia atender. Então, eu me impossibilitava de estar sentada, de estar em pé. E a gente foi, assim, ficando cada vez mais difícil. Mas a gente falava, não, nos últimos 3 meses de gestação, vai dar tudo certo. Nos últimos Confia. 3 meses de gestação, Confia a gente nesse vai dar um menino. jeito. 3 meses a gente precisa. Quando faltava 3 meses pro João nascer, ele resolveu nascer. A surpresa. Ele estreou nesse mundo. Eu falo que ele veio em meio aos fogos, né? Porque faltava 15 minutos para virada de ano de 2021 para 2022. Entrei em trabalho de parto. Onde?
Não. A informação em off já estava combinado. Pré-combinado que vocês não vão ficar sabendo disso. No Instagram dele, ele conta. Isso. E aí, a gente entrou em trabalho de parto. Tivemos 6 dias ativos em trabalho de parto. E após esse período, que foi em outra cidade, o João nasceu, foi pra UTI, a gente teve alta. Porque nossa cidade não tinha hospital. Não tinha hospital pra isso. Na verdade, tinha, mas a gente não tinha plano de saúde, né? Ah, é. Isso tudo era o contexto Ferrugem. Não, de Ferrugem eu saí com tava? 16 anos. Perfeito. E aí, vocês estavam aonde, então? São Mateus, interior do Espírito Santo. São Mateus. E aí, vocês foram pra... Colatina. Perfeito. Que lá tem é um hospital de referência, que é um referência, hospital. né? Que inclusive Público. a gente foi muito bem tratado, Aham. né? Não é porque é público que foi ruim, mas Sim. teve essa dificuldade de ir. Mais no pós, né? É, exatamente. Porque não tem preparo, né? A criança nasce e os pais. Sim. Os pais são de outra cidade. E onde que a gente fica? A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha R$1 na conta. Se juntasse minha conta dele, se desse R$150 era muito. E a gente não tinha enxoval, e a gente não tinha nada. Nada. A gente tinha um limitezinho no cartão de crédito de R$500 e um sonho. E ao invés da gente pegar esses R$500 e comprar em enxoval, a gente decidiu investir para entrar no digital. Isso, pra mim, é o ponto alto da história, assim. Porque tudo que vocês vão contando vai se encaminhando pra... isso. Nos últimos 3 meses, a gente resolve a nossa vida. Os 3 meses chegaram em 1 mês só. Sim. E vocês resolveram. Exatamente. Não era como vocês estavam planejando, mas talvez saiu melhor do que esperado ainda, né? O que vocês fizeram com esses R$500 de limite? A gente comprou uma mentoria. E todo mundo falou, vocês devem ser louco. Porque Foi uma briga, foi na uma verdade, briga. Lá, né? Que ela... eram os únicos R$500 que a gente tinha. Velho. Eram os únicos, no Vocês limite, né? realmente arriscaram tudo. Arriscamos. E foi dali que a gente começou. Porque até então eu tava tentando ser produtora. E aí depois eu falei, vou fazer o caminho de volta. E foi engraçado, porque ela chegou pra mim e falou assim, amor, tem uma colega minha que tá trabalhando com um negócio de mercado digital, mercado de afiliados. E tá ganhando 20 mil por mês. Aí, ó, da onde? Deve estar vendendo foto do pé no mínimo aí. Porque é natural você não acreditar, sabe? Mecanismo de defesa você não acreditar. E tanto que eu comecei, trabalhei 30 dias sem acreditar. É por isso que eu falo sempre nas mentorias também, junto com ela, na minha rede social. Você acreditando ou não faz diferença nenhuma. Se você fazer o que tem que ser feito, Sim. a conta vai fechar. E eu falei, cara, eu vou fazer tudo certinho, quero ver se a conta vai fechar. E aí... As pessoas, às Exato. vezes, não acreditam e tá tudo bem. Porque Uhum. a ação vale mais. Tem muita gente que acredita e que não age. Exatamente. Tem muita gente que acredita, tem muita gente que tem potencial, tem muita gente que tem uma inteligência tremenda e não age, não adianta de nada. Até porque só acreditar também Não não vai te vai levar a de lugar lugar nenhum. Só orando, orar sem ação. Não nada. vai adiantar de nada. E foi ali que a gente começou a ter os nossos primeiros resultados. Quando ele saiu da UTI, a gente já tinha conseguido alugar uma casa. Ah, não, detalhe. Dentro da UTI, a gente fez um mini lançamento no orgânico. Fez, A mentoria de CIS, a gente fez quanto lá dentro? 19? 20 mil. A gente De pegou as dentro- técnicas de dentro da UTI. Aí na cama. Eu fiz Meu live. Deus. Na cama do Aham. hospital, Eu fiz uma fazendo live, live. fizemos Eu tenho 20 uma mil. live salva. Ela não tá no meu perfil, porque era de um outro perfil meu. Que eu tô com Aham. um soro pendurado no braço e fazendo live. E Que abrindo isso? carrinho. Doideira. E aí, a gente foi investindo nesse mercado de afiliados, né? Porque ser produtor, realmente, naquele momento, requeria algo que a gente não estava encaixando. Hoje a gente Sim. entende o porquê que não encaixava, porque era para encaixar lá na frente. Sim, só pra dar um contexto pra galera, assim, né? Você arriscou tudo nessa questão de ser produtora, porque como você já vinha do mercado de beleza, você já tinha seu Isso. produto, pra você fazia muito sentido, Eu tava né? trabalhando na área dos cílios desde 2016, eu tinha uma cartela de cliente, só que no início da pandemia, a minha cartela de cliente sumiu, porque eu não podia atender. Sim. Então, 30 dias, lockdown, eu tava tranquila. Uhum. Quando decretou o segundo lockdown, eu falei, opa... Já foi pra 60, Pra né? mim, apesar dos pesares, teve o lado bom do lockdown, porque foi no momento que ela foi de Vitória pra São Mateus e ela não pôde voltar. Eu conheci ele. E ela, e ela não tinha local pra ficar. Aí eu gentilmente A gente ofereceu. meu auxílio de residência. Perfeito. E tá até hoje. Claro que não é a mesma, né? Aí tudo certo. Mas o Lara Conceito de estratégia. estratégia. Isso que dá quando dois estrategistas natos se conhecem. Se Ele juntam. achando que eu não queria.
Aqui já não Mal tava sabe ele tudo. da sua estratégia Eu já tinha também, entrado né? no perfil do Instagram dele uns 3 dias antes e perguntado para as minhas amigas quem era. Sabe que louco? Teve um dia que eu mandei mensagem pra ela. Antes de eu mandar mensagem, assim, ela fala, antes de eu mandar mensagem pra ela tinha lá meu perfil. Eu já tinha entrado no perfil dela. Mais louco ainda, que, tipo assim, antes disso, coisa de 10 anos atrás, no perfil dela tem uma curtida minha, dele, uma foto 10 dela. anos. Antes. 10 gente? anos. Eu nem 10 sabia. anos. E que Tem um- você nem lembrava Não, também. a gente não lembrava. lembrava. 10 anos antes ele já estava Eu ali nunca- no meu perfil, E eu curtindo nunca foto foto minha. Só doida. esperando. Só no É rebote. Deus, é o universo. Tudo Sim. conspirou. Não é à toa que vocês acreditam em tudo que acontece por uma Não, razão. E eu né? acho que Vocês têm um tudo tem histórico uma mesmo. razão. Tudo tem uma razão. Tudo se encaixa. Em Sim. algum momento se encaixa, sabe? Hoje mesmo eu estava muito emocionada. Estou muito emocionada aqui, porque eu falo que só de eu ter saído de Ferruginha com uma mala, um travesseiro, R$200, e tá aqui hoje podendo contar a minha história para as pessoas, conhecer a Bripe. Vai chorar daqui a pouquinho. Vou porque mesmo. ela é Não, assim, tá? Fica à vontade. Vocês estão em casa e às vezes chorar é o que vai E passar o que a gente tá sentindo A também. minha menina interior vibra com Sim. isso. Você tá Eu tava- emocionada com essa é. coisa, né? De ter olhado pra trás, ver como é que é seu passado e onde você chegou hoje. Como Exato. é que é isso? Eu tava fazendo o trajeto, né? Hoje a gente mora na Grande Vitória, em Vila Velha, voltando pra cá, né? E eu falei, olha que simbólico. É eu poder voltar em uma situação totalmente diferente. É poder estar aqui, é poder contar minha história, é poder ouvir histórias também, é poder me motivar mais, motivar pessoas. Isso pra mim é muito simbólico, porque há 14 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, eu saí de casa só com R$200, uma mala e um sonho. Eu era só uma menina sonhadora, que as pessoas falavam assim, ou vai dar muito certo na vida ou vai se decepcionar muito, porque eu sempre sonhei muito alto. Eu sempre sonhei muito alto, mesmo nascendo numa casa onde meu pai falava para não encostar na parede, senão ia cair. Porque a nossa situação financeira era muito difícil. Eu nunca deixei de alimentar meu sonho. Então, eu acho importante as pessoas olharem para dentro de si, não para a realidade atual. Porque às vezes se a pessoa for olhar para a realidade atual, ela não se movimenta. Às vezes é tanto problema financeiro que está acontecendo na vida da pessoa, ela paralisa. E nessa área, é muito comum do mercado digital ter muito, isso é fascinante, tem muita gente do mercado digital, geralmente a galera vem de muito baixo. Por Sim. exemplo, eu, que vim da pobreza, só que ela não, ela veio da mais, Abaixo da sabe? Abaixo da pobreza. Você entende? Eu pra ela, tipo assim, ela meio que dublê de rico, né? Ela não, ela realmente foi bem... Foi bem difícil. difícil, sim. E a gente sabe que nesse contexto fica mais difícil acreditar mesmo, né? Claro, uma menina, né? Eu era uma Sim. menina quando eu saí de casa. Eu tive que bater muita cabeça, então entrei na área dos cílios, fali, perdi tudo, passei por lojas trabalhando como atendente, como vendedora, fui garçonete, limpei chão, tudo que eu podia fazer, igual eu tava conversando com os meninos, falaram assim, mas parece que você tem 60 anos pelo tanto de coisa que você conta. Falei, pois é, mas eu tenho 29, mas realmente eu já vivi tanto, né? Eu tava falando hoje que eu tô escrevendo um livro, e aí que eu legal. falei que a preocupação de eu escrever o livro é para as gerações que estão vindo, da minha família, principalmente, o legado que eu vou deixar, porque igual eu gostaria de saber a história da minha bisavó. Se ela Sim. deixasse isso escrito em algum lugar, eu ia ler. E aí eles brincaram comigo e falaram assim, mas do jeito que você fala de deixar o legado pros mais novos, parece que você tem 60 anos. Falei, mas não é, porque É o momento que dá é o pra você momento pensar que dá nisso pra eu pensar também. nisso, é agora. Então, eu sempre tive essa preocupação de o que eu vou deixar, né? O que eu vou deixar, como que eu vou fazer, né? E por isso que eu tenho ainda esse olhar de volta para cá, mesmo não estando morando mais no interior de Minas. Sim. Eu já tô no Espírito Santo desde 2012. Já são... Vai fazer É muito 16 anos já Aham. que eu tô no Espírito Santo, mas eu ainda olho para Minas, né? Igual agora a gente tá com um projeto de ir voltar para a escola de Ferruginha, ensinar marketing digital para o ensino médio. Ai, que Gratuito. legal. Vai acontecer em julho. A gente vai voltar, porque em Ferruginha só tem uma escola, Aham. e a gente vai ensinar marketing digital para gerações ali do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Porque é o que eu estava falando com as meninas da escola, né? Que foram minhas professoras e que hoje ainda exercem um trabalho incrível lá. E eu falei com elas, eu falei, na minha época, se eu tivesse oportunidade de crescimento, podendo ficar dentro da casa dos meus pais, Sim. eu teria ficado. Então, talvez a pessoa pense, eu tenho que me mudar para São Paulo, eu tenho que me mudar para uma grande potência. Não, o digital, ele possibilita que você Essa trabalhe liberdade de onde você geográfica, quiser. né? A gente começa de dentro de uma UTI. Por exemplo, muita gente Sim. fala, caramba, como assim? Vocês play grande do mercado e vocês não estão em São Paulo. Não Vocês estão em não Alphaville. estão em Alphaville, que todo mundo quer ir para lá. Mas pera, pô, se a gente
prega liberdade não só financeira, geográfica. Sim. Por que eu tenho que estar numa cidade se eu posso trabalhar daqui, qualquer local? Se eu posso fazer a mesma Pô, coisa que eu a faria gente com a tava- família A e gente onde eu estava estou hoje, num né? hotel ontem, que lá não tem muita estrutura, mas assim, um hotel super aconchegante. Mas, cara, A gente você fez. consegue trabalhar de qualquer A gente lugar. Fizeram o fez trabalho nossa de vocês estrutura completamente. completamente. Entendeu? Não tinha a escrivaninha, pegamos a mala, botamos a mala em cima da outra, o computador em cima, sentamos no chão e vamos embora fazer uma live. A gente ficou 21 dias fora do país no mês passado Uhum. e a nossa empresa não parou nem um dia. Porque a internet é liberdade. Sim. E é isso que eu falei que eu quero levar para a galera do interior, porque às vezes falta essa oportunidade. E é muito legal a escola abrir abriram, pra essa oportunidade, e foi sabe? incrível. Vai ser incrível. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o ensino hoje ele ainda é muito tradicional, né? Focado num modelo Sim. que funciona muito bem, Sim. mas que é muito antigo e as coisas estão lá mudando. em casa isso é motivo pra briga todo santo dia. Porque por mim, eu falo, não, o João vai estudar só até a 5ª série. Ah, não, tem que estudar, se formar. Ó, falando em liberdade, a gente tá aqui. As notificações de venda da Bripe. A gente tá aqui, nesse momento, ó, 5 minutos agora, 2 minutos. Isso Sim. é liberdade. Enquanto a gente tá aqui gravando. Gravando. Né? Vocês não estão fazendo nada. O que pra muita gente se frustra no mercado e tal, quando a gente fala isso, parece, que é fácil. Então elas entram achando que é fácil. Fácil. É fácil comparado, por exemplo, a uma pessoa que trabalha de CLT, vende no comércio, que fica em pé das 8 às 5 da tarde. Você parar, ficar no computador, no celular, trabalhando, realmente é algo mais fácil comparado a eles. Mas não é que você não precisa fazer nada. Não, A galera acha que não, eu vou programar Isso aqui. que acontece sem vocês fazerem nada É porque a gente já foi fez muito coisa feito. feita. Porque ontem a gente foi dormir 3 da madrugada. nada. Entendeu? A gente ativa o modo caverna direto. Que a gente entra pra dentro de casa e fala, agora nós vamos trabalhar. A gente vai pra dentro do Elas escritório. se frustram muitas das vezes por conta disso, porque é vendido pra elas que é um dinheiro literalmente fácil, sem ter que fazer nada. Que vai cair do E céu. brasileiro sabe como é que funciona. Realmente quer a facilidade, quer o Sim. mastigado. Chega lá, vê que tem que estudar. Pô, a gente já teve mentorados de falar o seguinte: não, eu não quero, eu tô preocupado com isso aqui, porque se eu ganhar muito dinheiro aqui, eu posso perder o meu auxílio. Aí eu falei, É um você pensamento entende? muito Tem limitado. esse tipo de... É. Tem muito, sabe? Igual. Eu queria até aproveitar esse gancho, porque Sim. assim, a gente falou um pouquinho do contexto de vocês, né? De onde vocês vieram. A gente falou que durante todo o processo teve gente o tempo inteiro falando não vai dar Não vai dar certo, não vai certo. dar certo, isso aí é coisa de maluco. E aí, num momento super difícil, super complicado, um momento sensível pra vocês, assim, vocês pegaram todas as fichas de vocês e apostaram no digital. E eu queria Maior- entender por quê? Por que vocês acreditam tanto no digital sem nem ter entrado nele antes? Assim? Então, eu particularmente eu não Ele acreditava. não acreditava. Mas eu tenho algo que na minha cabeça, eu te brinco com as mentorias, que você precisa ter. Se você não tiver, você não consegue ter sucesso. Não é motivação, não é sagacidade, não é dedicação, raiva, ódio. O ódio motiva as Alguma pessoas. coisa Porra, pode você te tem que ter mover nisso aí, ódio né? de acordar cedo todo santo dia pra trabalhar pros outros, enriquecer patrão, sustentar a família do cara. Eu amo capitalismo, tá? Tô só falando pra dizer pra ficar bonitinho, tá, gente? Mas assim, então assim, você tem que ter ódio, velho. Por exemplo, o que me mudou, o que me moldou pra esse mercado, igual ela demorou um pouco mais, só que ela já tinha toda a visão Uhum. do emprego, como funciona, assim, ela só misturou, olha, assim, vamos embora, faz. Eu fui lá e fiz e deu certo. Mas tu tinha muito ódio. Quando eu conheci ela, por exemplo, você falou isso, velho. Tinha amiga dela que falava assim, pô, peraí, você é bonita pra caramba, você merece um cara mais bonito, um cara... Eu era mais... Um eu era, empresário, um cara sabe? rico Aham. e tal. Que te dê condições Cara, isso boas. eu fiquei com muito ódio. Ele ficou. Entendeu? Aí Ai, eu mas falei, Mas você sabe que eu me "Caramba." apaixonei por você desde o primeiro momento, né? E aí, olha que eu nem tinha feito a harmonização, é que eu gastei um celta na cara, tá? Cabelo, queixo, foi um celta aqui no meu rosto. O meu start pro digital, ele foi assim. Eu sempre tive uma coisa dentro de mim que eu falo que é um pouco efeito borboleta. Aham. Que eu não sei se aconteceu porque eu acreditei ou se eu acreditei porque ia acontecer, Entendi. sabe? Desde a minha infância, eu soube que seria grande. Eu não Isso é sei do filme- explicar. Isso é do filme, como é que é? Qual? Aquele filme chato lá. A que você- Chegada? Não, a Chegada é Chegada a Assistiu. Chegada é um excelente filme de ficção científica, Sim. mas eu pego muitas coisas da Chegada porque eu acho que certas coisas têm que acontecer, Aham. mas você tem que estar pronto para ela acontecer, Eu já você tem que tenho- aceitar que ela aconteça. Eu já tenho um TDAH lascado. Aquele filme ali, pra mim, é assim, é... Eu Vai sempre dar derrame. soube, eu tive algo dentro de mim desde a minha infância que eu sonhava muito alto. Minha mãe que falava, a gente na roça, numa situação. Eu com 9 anos virava pra minha mãe e falava assim: mãe, um dia eu vou morar numa casa que tem piscina. Diz ela que olhava e falava assim: ou ela vai se dar muito bem na vida, ou ela vai se decepcionar muito. Porque eu sempre tive essa certeza que não existe outra possibilidade pra Uhum. isso. E
ao longo do tempo, conforme eu fui, aos pouquinhos crescendo, o meu crescimento não foi um crescimento boom. Tem gente que é maravilhoso, ok, mas no meu não é caso, regra também, não. né? As pessoas se frustram muito no digital por isso. Porque vê o player que entrou essa semana e em 30 dias fez R$200 mil. E às vezes nem fez, né? Às Vamos vezes nem combinar? fez. Porque, infelizmente, é um mercado que tem muita gente que mente Que pra mente, galera, que assim. monta print. Tanto que que a gente gosta disso aqui por isso, porque a gente traz pra cá as pessoas que A a gente confia, que realidade. realmente vão mostrar o que existe no mercado E digital. o meu start pro digital foi no meio da pandemia, quando eu tava falindo o estúdio. E eu falei assim, vou comprar um curso de maquiagem online, porque quando a pandemia passar, vão voltar as festas. Uhum. E aí eu também vou ganhar dinheiro sendo maquiadora. Sim. E aí eu fui procurar, fui no Google, coloquei curso online de maquiagem. Apareceu um lá, R$47, R$197, não lembro nem quanto que foi. Aham. Eu só lembro que na hora que eu comprei, apareceu a mensagem assim, você e outras 2.000 pessoas compraram esse curso nos últimos 7 dias. A visão empreendedora. Eu sempre tive uma visão empreendedora. Eu sempre fui muito assim, para negócio, número. Aham. Número, estratégia, mas quanto que isso pode gerar de forma honesta, o que isso pode ser, sabe? Eu peguei minha calculadora e bati, eu acho que era 197. Eu só sei que dava um cálculo que dava quase 400 mil em uma semana. Em uma semana. Aí eu falei assim, pô, uma maquiadora que nem tem tantos seguidores, que nem tem tanta visibilidade, faturou 400 mil nos últimos 7 dias, enquanto eu não tenho dinheiro para pagar minha fatura de cartão. E eu tenho uma coisa na minha cabeça, é o seguinte, E eu aí não você, sou... Você sentiu o quê? Ódio. Eu não sou competitiva com outras pessoas, Aham. mas eu me desafio. E eu falo assim, se ela fez, por que eu não consigo fazer? Sim. Eu vou O que conseguir. tá te separando disso, O que tá né? me separando disso? Por que eu não tô conseguindo fazer? E foi ali o meu start pro digital. Desde esse dia, eu nunca mais desacreditei no digital. Eu sabia que era uma questão de tempo. Ah, Joana, mas será que aquela mensagem não era burlada? De, você e outras... Não importa. interessa, né? Aquilo me despertou de uma forma que foi assim, nunca mais eu deixei de acreditar no digital nenhum só dia. Sim. Nunca mais. Mesmo em todas as dificuldades que a gente passou, de ter que abortar os sonhos para poder cuidar de uma gestação, nunca mais eu perdi ali essa chama acesa. Sim. Né? E aí, quando a gente entrou pro digital, a gente voltou como afiliado, né? Tentei como produtora, voltamos como afiliado, e os resultados foram vindo. E aí vem mais rápido. Só que aí as pessoas só pensam assim, foi só a partir da UTI. Então, em 30 dias, eles já tinham feito 30 mil. Que a gente fez em 30 dias, 30 mil. E esquecem toda a trajetória que tem antes. Sim. O que vocês tiveram que subir, E eu descer, faço subir, questão de descer, né? contar, porque eu acho que um marketing baseado só em uma certa parte é um marketing mentiroso. Sim. A gente faz questão de contar a nossa história com orgulho, porque tudo que veio antes dele pedir demissão, dele tentar nos cílios, de eu falir um estúdio de cílios, tudo isso faz parte do que nós somos hoje. E foi ali, né? Começamos como afiliada e a gente foi em bastidores. Eu não era o rosto mais de operação. Uhum. Porque na época dos cílios, eu tentei, não deu, eu falei, Nessa época era produto físico que vocês mexiam? não, era infoproduto. Infoproduto. Era curso que ensinava a vender o próprio curso. Que era a onda do Entendi. momento. Era a onda do né? momento. Que a gente surfou em todas A as gente ondas. surfou em todas as Certo? ondas que o mercado ofereceu. Sim. Shopee, achadinhos da Shopee, tudo. A nossa ida mais pra Bripe foi visando muito isso. Porque a gente surfou todas as ondas. Tava lá em cima, daqui a pouco cai embaixo. Lá em cima, cai embaixo. E hoje, o nosso modelo de estrutura não é algo que você tá aquele pico muito rápido, só que porém você não roda em seguida, você mantém. Sim. É a Sabe? constância. Por né? exemplo, ela por muito tempo trabalhou com conhecimento, ela fala que demorou. No meu caso, foi muito rápido. Eu, nos meus primeiros 30 dias, eu fiz 30 mil. Tanto que eu nem acreditava. Eu só fui acreditar no dia que eu saquei e caiu. Tanto que quando eu fui fazer o saque, teve um problema com a minha documentação, que tava atrasada, enfim. Aí você já Aí eu, começou a questionar. Ele já falou. Desse Não negócio é, pra você lá. falou, esse dinheiro nem é real. Deixa isso pra lá. Ele E falou. aí o que aconteceu? Por mais que pra mim foi muito rápido, né? Trabalhando com orgânico foi muito rápido, só que ao mesmo tempo, 30 mil, eu falei, estourei, tô rico, acabou, vou comprar aqui uma Ferrari, tô milionário, E aí, só que aí eu não tive um preparo para receber essa quantidade de dinheiro, porque você Sim. planeja de pouquinho em pouquinho,
foi muito rápido. E aí você se empolga, aí seu custo de vida começa a subir. Resultado, 6 meses. 6 meses? Acho que uns 4 meses, fali. A gente caiu de novo. Por quê? Caiu. Eu entendia que o orgânico, você tem que trazer mais gente, ficar trazendo mais gente, porque tem um limite. Eu achei que aquilo ia se manter o tempo inteiro. E aí, tipo assim, aí começa aquele desânimo, porque as vendas não começam a sair com a mesma frequência. Sim. E a gente não entendia, eu praticamente não entendi estratégia de orgânico para trazer pessoas, gerar conteúdo, criar. Não. A gente, assim, ele, né? Junto com ele eu falei essa vez, mas eu falei 2 vezes. Uma vez nos cílios, sem contar outras no meu passado, que eu falo, nem vou nem contar. Não, é uma história muito longa no livro. No livro eu vou contar cada detalhe. Mas eu passei por 2 falências. Mas mesmo quando estava na falência, com dívidas, renegociando dívidas, eu nunca deixei de acreditar. Sim. Eu falava, isso é um período. A gente sai disso de novo. A gente não saiu lá na UTI. Teve uma época, vou contar, que a gente estava devendo na época, acho que era uns 30 mil pro banco. Mil. E aí eu não sei o que aconteceu, a gente estava morando em Guriri na época. Caiu na nossa conta, alguma coisa que a gente fez 3 mil. Caiu 3 mil. Aí eu olhei pra cara e falei assim, vem cá, peraí. 3 mil vai quitar nossa dívida? Vai resolver nossa vida? Não, já sei, vamos viajar. A gente viajou, tivemos uma ideia na viagem. Fomos para Domingos Martins, de boas, como se fosse 2 milionários lá, com 3 mil reais e tal. Só que tirando um pouco o foco do trabalho, você tirando um pouco pra caixinha do nada. A mente trabalhou. E aí você consegue trabalhar, você consegue... Lá em casa tem uma regra, tem sempre o dia do nada. Nada. Que é geralmente é o dia do nada. A gente ama. O pau tá quebrando. Telefone não olha. Não olha, a gente sempre tem um dia do nada. Não é olha, importante, eu exato, acho, né? Pra cabeça realmente dar uma relaxada e você voltar pro pique. A gente foi surfando em ondas, que o Uhum. mercado. Só que chegou um ponto que a gente falou assim, a gente não quer surfar em ondas. A gente quer algo sólido. E isso veio junto, na verdade veio antes. Mas depois ele ficava sempre insistindo para eu montar uma mentoria minha. E eu relutei muito. Porque eu já tinha tentado ser mentora. Eu gosto de ver ela falando, eu gosto de ver ela no palco. Eu falo que isso é maravilhoso, porque muitos homens, eles se sentem diminuídos. Sim. Quando eles veem uma mulher brilhando, ou quando eles veem uma mulher... A gente fez uma comunicação até recente, a gente falando, que mulher que trabalha diminui a testosterona. Eu falei, meu amigo, se sua testosterona diminui porque sua mulher trabalha, eu tenho péssima notícia pra você. Não, mas e essa parceria é muito legal, é admirável, assim, porque realmente, se a gente for olhar pra sociedade, é isso. Sim. A mulher começa a ir pro topo, ou o cara surta, e assim... ou separa. Pensa, eu tava com um filho recém-nascido, quando a gente começou no digital. Ele poderia olhar pra mim e falar, vai cuidar dessa criança, depois a gente pensa nisso. E não, era justamente o contrário. Era ele com canguru aqui, com o neném, rodando em volta de casa. Enquanto eu trabalhava, ele trabalhava também. Você quer ver uma coisa? Igual hoje em dia tem muitas ferramentas de automação, né? E a galera foca muito no tráfego direto. Não, ok, existe isso aí. Só que assim, às vezes você vai conversar com o afiliado, porque a gente tem esse contato direto. Eu não terceirizo essa parte, eu contato direto com o afiliado. E aí eles falam assim, vem cá, mas eu vou ter que falar com o cliente. Teve um dia, eu tava em Paris, ó, que bonito, eu tava em Paris, conversando com o cara, me perguntou, falei, meu filho, vem cá, eu faturo X por mês, tô em Paris, você já queria estar conversando com você aqui agora? Não queria. Eu estou. Então por que você não quer? Então assim, você tá podendo escolher? Tá faturando quanto? 5 mil, 10 mil, então você não pode escolher. Tá faturando quanto? 50, 100? Então aí você se começa a escolher. Eu vejo uma limitação muito grande, mas isso é porque, infelizmente, o mercado foi vendido assim. Sim. O mercado foi vendido por muitos players como um botão que você clica e cai dinheiro. E aí, quando você começar a ensinar pra pessoa que ela vai ter que atender um X1, que ela vai ter que falar com o cliente, que ela vai ter que trabalhar, é só isso. Parece óbvio. Cara, eu pegava, tipo assim, à noite eu não dormia direito por conta do João, que eu tomava conta dele, ficava muito cansado durante o dia. E durante o dia ainda eu ficava das 7 da manhã às 11 da noite. Atendendo cliente. Um por um no WhatsApp. E os caras já falavam nessa época, automatiza, baixa a ferramenta. Eu falei, meu irmão, eu tô faturando R$1.000 por dia. Eu fico aqui sorrindo. Quando eu não começar a dar conta a mais, aí eu puxo a ferramenta pra me auxiliar, entendeu? Aí hoje, inclusive, existem ferramentas que conseguem fazer uma semi-automação. Que você tá ali, inclusive, temos a Bripe Voice aqui na Bripe. E é exatamente isso, né? Porque você não perde esse contato humano com a pessoa. Exatamente. Você tá ali, é você conversando, mas você arruma um jeito de facilitar com pra certeza. você conseguir ser mais ágil também. E hoje a gente, né, automatizou grande parte, mas a gente ainda não abre mão do contato.
Porque isso aqui, né? Sim. É carne e osso, não é IA. Porque numa era onde é IA, você não sabe mais o que é real, o que não é. Você poder encontrar com pessoas, você poder... E por não isso... vou citar nomes aqui, mas já trabalho em plataformas que a gente bateu R$1.000 e eu não... 1 milhão. 1 milhão. E eu não sei quem é. Gerente. Uma vez um gerente da plataforma mandou mensagem, sou gerente, precisa de alguma coisa? Tô aqui. Aí eu precisei nunca mais. Hoje, sabe? Quando Então, precisou, ele não a gente conversou com os meninos, uma das coisas que mais atraiu a gente foi justamente isso na Brep, essa humanização. Sabe? Você trocar ideia, conversar. Aí daqui a pouco você descobre que um parente aparece do parente. Eu descobri que o sabe? José lá de Ferrugem. Todo mundo junto. E isso faz muita diferença, né? Porque não é porque é digital que tem que ser o quê? Aquela frase? Impessoal. Você tirou não sei da onde isso. Não é porque é digital que precisa ser impessoal. E eu acho que quem se diferencia no mercado hoje é justamente quem entende que é a conexão entre seres humanos. Porque as pessoas pensam assim, eu quero vender. Vender pra quem? É pra Sim, gente. É pra uma pessoa, Então né? você tem que pensar nessa pessoa minimamente, você tem que se importar com ela. Porque tem gente que, às vezes, eu falo até isso no meu Instagram. Tem gente que fala assim, eu me importo com o meu cliente. Não, você se importa com a sua venda. Se ele não comprar de você, você continua se importando com ele? Porque se importar com o cliente é se importar tem com o cliente. Vão fazer a venda que nem pergunta como o cliente tá, ou se informa, o cliente de repente tá morando em Minas, tá chovendo bastante. Ô, seu José, como é que tá a chuva aí? Como é que tá a colheita, não sei o quê? Sim. Não se importa. Recentemente, eu recebi uma mensagem da farmácia que eu fiz uma compra. Mensagem boba, assim, que mudou tudo pra mim. Que eles perguntaram como eu estava, se o remédio tinha resolvido o meu problema. Isso faz... E não tinha. E aí eu falei, que bom que você mandou mensagem, que eu tô com uma dificuldade com o remédio. E ainda comprei mais 2, porque me fizeram uma nova orientação. Esquece uma coisa, fazer a venda é tranquilo. Qualquer pessoa faz. O difícil é você manter aquele LTV, você manter a pessoa comprando sempre. E uma vez que você pegou a confiança da pessoa, o que você anunciar, ela vai comprar. Pra você gerar um ecossistema, né? Igual a Bripe tem um ecossistema, né? E você só vai para as outras pontas do ecossistema se você ficou satisfeito no produto de entrada. Sim. Então, a gente, quando veio trazer a operação, né? Porque em 2023, ele passou o ano todinho falando para eu me transformar em mentora. E eu falando, não quero, deixou nos bastidores, deixou quietinha. No final do ano, eu recebi uma palavra. E a palavra eu falava da seguinte forma. No dia que você tá dormindo. Fala dentro da igreja. Dentro da igreja, foi dentro da igreja. Não, foi foi uma pastora que falou comigo. Pastora Edilaine, nunca vou me esquecer dela. E a gente meio afastada da igreja na época. Porque a gente, assim, o Magno fala, nós não temos pacto com convicções. Não tem um pacto com convicções. Com convicções. Então, assim... Mas quando alguém fala alguma coisa que toca pode ser de qualquer religião que a gente pare e escuta. E o que eu fiz? Duvidei, obviamente. Ele duvidou, porque ele é cético. E eu sou a pessoa que acredita em tudo. Eu sou a pessoa que acredita em tudo. A gente foi numa outra igreja, numa outra cidade. E ela falou pra mim, ela olhou no meu olho e ela falou, no dia que você despertar, muitos despertarão com você. E é daí que vem essa palavrinha que guia tudo. Que guia tudo, então. Que é o nosso despertar, né? E mesmo ela entregando essa palavra, eu falei, ano que vem eu mexo com isso. Isso era novembro de 2023. Quando foi em dezembro, a gente foi em uma outra igreja, uma outra cidade, e aí o pastor Jefferson falou assim, tem gente aqui que já recebeu palavra, mas que tá procrastinando com as coisas de Deus. Não se procrastina com as coisas de Deus. Ele olhou na minha cara, ele nem me conhecia. Não precisava nem ter olhado, né? O Magno falou assim, vai lá no banheiro e lava seu rosto, que eu acho que você não tá muito bem, não, porque eu vou ficar na amarela. Sabe quando você vai ficar na amarela? E aí... No outro dia, porque a gente já tinha operação como afiliado, ativa, a gente já tava grande. Não precisava aparecer pra ganhar dinheiro. A realidade é essa, eu tava acomodada. E foi tão louco, porque isso, que ela chegou pra gente e falou assim, amor, vamos lançar um produto, vamos lançar então a mentoria. Isso foi em dezembro. Eu falei, cara, a pior época do mundo pra se lançar um info é dezembro. Ninguém compra mentoria, Natal, quer comprar né? Natal. Aqui, dia 28 de dezembro. E aí, falou assim, cara, vambora. O lançamento. Se sair 5 vendas, 3, mas pra mim, vamos fazer. E o lançamento, ele foi completamente inorgânico. Para uma demanda reprimida que me acompanhava ali, que acompanhava os meus resultados e o dele, não foi nada planejado. Não teve um desenho de funil. Produto vazio. O produto estava vazio. O produto não tinha nada lá dentro, poderia ser gravado ao vivo junto com elas ainda. A promessa era o seguinte, você entra no Despertar, que no dia 10 de janeiro nós vamos começar uma maratona e vamos fazer 60 dias de aula ao vivo, te mostrando a nossa empresa por dentro. E a galera comprou a ideia. E assim, a oração que eu fiz antes de entrar, eu falei, Senhor, se o Senhor me mandar 10 alunos, eu vou estar feliz, porque eu sei que é uma promessa do Senhor. Se é para eu despertar pessoas, eu vou despertar pessoas. Então, que seja, não importa a quantidade de pessoas.
E hoje nós somos mais de 40 mil alunos. Deu mais que certo, né? E foi um processo, porque o Despertar, ele passou por modificações, o mercado foi mudando, e a gente foi para o ramo de produtos físicos, começamos como afiliado também, validamos, aí depois que nós validamos, levamos para a comunidade, reformulamos. O Despertar nos últimos 2 anos, eu falo que a grande diferença do Despertar é o seguinte, que a maioria dos cursos que você compra no mercado, né? Você compra um curso no mercado. Talvez daqui 6 meses aquilo não tá dando certo mais. E aí a pessoa fica assim, e agora? O que eu faço? O Despertar é uma comunidade que ele passa por atualização e que todas as atualizações que passam, todos os alunos têm acesso. Eu não cobra mais. Se eu comprei o primeiro. Não, ele sempre vai ter acesso, é enviado no grupo, mande seu e-mail no suporte e a gente dispara automaticamente para todo mundo a nova atualização. Porque a gente entende que o mercado muda. Sim. E vir para produto... Vocês viram ele mudar o tempo só que inteiro, a gente vir para a área de produtos físicos, primeiro como afiliado, depois como produtor, a gente viu uma oportunidade de construir algo sólido. Porque quando você tá no info, você tá muito acostumado no info ali, de algo que não tem logística, algo que não tem... Então, você fica meio que acomodado. E eu acho que a gente só tem que parar de aprender nessa vida quando a gente morre. Com certeza. Não tem como você parar. E você pode até tentar fugir, mas você vai continuar aprendendo pelo menos alguma coisa nessa vida. Foi um tabu pra gente trabalhar com produtos físicos. A gente começou a ter o quê? Tem pouco mais, janeiro, fevereiro, março. A gente começou 6 meses então, com produto físico. Porque a gente sempre entendia... muito cético com as coisas, eles falam assim, cara, não tem como ganhar dinheiro com produtos físicos. A gente sempre foi isso. A gente não entendia. Só tem como ganhar dinheiro se você for da turma do Rap Nation, né? Que não entrega. Que é o drop sem chip. Senão não dá. É muito isso. Então não vamos mexer com produto físico. O ROI é muito pouco. Pro ROI ser grande, tem que... pro ROI maior é só não entregar. Então, o que o pessoal no mercado pregava. Como que você vai dormir com a cabeça travesseiro? Não dá. Então não vamos mexer com isso. Então, assim, foi muito recente. E aí, falaram da gente... Quando? Eu já conhecia a Bripe, não com essa nova diretoria de hoje em dia, que é assim, surreal, fantástico. É outra coisa, parabéns, é outra coisa mesmo, Ai, que bom que vocês estão gostando. E assim, aí a gente foi se informar, e foi, cara, é isso. Aí vocês mudaram a percepção de vocês sobre esse produto. Exato, como eu falo, que eu não tenho um pacto com convicções, que a gente ia lançar um outro tipo de mentoria. A gente tomou conhecimento do difícil. Falei, cara, cancela tudo, faltando uma semana, cancela tudo. Vamos ensinar isso aqui agora. Porque a gente validou o produto físico. Muito rápido, escalamos a operação. A gente falou, não faz sentido ensinar o mercado de forma convencional, como a gente estava ensinando, se a gente acabou de descobrir uma grande mudança no mercado. Se a gente acabou de ver que realmente... o produto físico, ele é uma oportunidade de você fazer um ecossistema ainda maior. Se o produto físico for bom, existe a recompra, o que vira uma bola de neve positiva. Sim. Então, é exatamente isso que acontece, é uma bola de neve, porque se você trabalha com um bom produto, e é importante isso, porque a galera entra para esse mercado de produto físico falando assim, não, eu vou na fábrica mais barata. Sim. Eu vou produzir o produto mais barato. Porque não, o importante é vender, é o lucro. Só que se o seu cliente está satisfeito, se você vende um produto, seja do nicho que for, do nicho de sono, do nicho... Se o cliente está satisfeito, ele vai comprar de novo. A galera esquece que a pessoa ela não vai comprar uma vez só, né? Exatamente. Tipo assim, se você vende um produto bom, essa pessoa vai querer voltar sempre. Se você vende um produto ruim, nunca mais ela volta. Porque enquanto a gente está conversando aqui, vocês falam muito sobre essa questão de ensinar. Como vocês acreditam nisso, né? Que não é só ficar o conhecimento entre vocês dois. Exatamente. É compartilhar com mais gente. E aí, de onde vem essa questão de gostar tanto da educação, de acreditar que a educação pode trazer para o mercado tantos benefícios? Ele foi instrutor de autoescola durante o quê? 15 anos? Perdi as contas depois de 15. Ele começou com 18 anos e fez até entrar no digital. Aquilo que eu falei, né? De você fazer o que você ama. Eu fiquei muito preso a isso. Eu amo ainda isso. Eu venho de uma criação humilde. Porém, eu expliquei pra ela o que eram as big techs, as empresas do grupo e tudo mais. E eu falei assim, mãe, onde você viu isso? Ela falou assim, estudando. Se vocês estão na área, eu estudo. Igual IA. Ela foi a primeira pessoa a falar com a gente de IA, de inteligência artificial, o que a inteligência artificial poderia fazer no nosso negócio. Então, a minha mãe, ela sempre mostrou para mim que o ensino, que a educação, transforma vidas. Sim. Porque mesmo a gente na dificuldade, eu lembro que a gente não tinha uma mesa, e aí meu pai fez 2 cavaletes de madeira e colocou uma tábua por cima para ser a nossa mesa. E minha mãe sentava a gente naquela tábua
e falava assim, olha, hoje eu vou ensinar para vocês um pouco de etiqueta, porque hoje vocês estão nessa situação, mas vocês não vão estar nessa situação para sempre. E aí, quando vocês estiverem em mesas importantes, quando vocês vão saber se portar, porque isso aqui é passageiro. Então, eu, assim, a toda a minha família, mas a minha mãe, ela sempre me deu um gás. Come de colher hoje, às vezes? Eu como, porque eu falo que a minha mãe é toda classuda, aí veio eu que senta toda desajeitada, ela olha pra mim e fala, menina, não foi isso que eu te ensinei. Ela é a classe purinha e eu não, eu tô ali, comendo de colher. Mas quando precisa também sabe mudar. Completamente, exatamente. Mas essa questão do ensino veio disso. Entendi. Ela deu tanta importância pro estudo na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, que eu vi isso como algo primordial. E eu acho que viver sem propósito é muito ruim. A gente já teve momentos de estar faturando altíssimo nos bastidores, mas se sentir depressivo. Depressão fortíssima. E as pessoas não falam disso no mercado. As pessoas só vendem o luxo atrelado à felicidade. Eu bato muito nisso no Instagram, porque eu vivi isso, de você ganhar muito dinheiro, mas a cabeça não tá legal. Não tá boa. Né? Então, cara, terapia ajuda demais, sabe? E é esse propósito que muda tudo, né? E esse propósito de ensino pra gente, ele mudou porque hoje a gente tem mentorias presenciais. E as mentorias presenciais, a última terminou com 120 pessoas chorando. E todo mundo fazendo fila para abraçar a gente. É uma energia tão boa. É cansativo. Sim. A gente termina os 2 dias de mentoria presencial. Chorando de emoção, porque já sai de lá ganhando dinheiro. Tá fazendo venda. Então, ver a transformação na vida das pessoas, ver o que isso impacta na vida das pessoas. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, e ela falando sobre um projeto que ela tem e tal. Eu falei assim, ai, que legal. E você tirou essa ideia de onde? Ela olhou pra minha cara e falou assim, de você. Eu falei, eu não sabia. Ela falou, ué, amiga, eu sou sua aluna, eu tô nas suas aulas, foi me dando insight. Eu falei, ela, de você é minha inspiração. O ápice, as mensagens que a gente recebe da galera, Magno, eu fiz igual você, pedi conta. Quando a pessoa fala que largou o CLT, nossa, e o Magno, o mesmo telefone dele, pessoal, que ele conversa com a mãe dele, é que ele conversa com os afiliados. O mesmo. Porque é muito próximo. A galera é muito próxima. A galera vai lá em casa, a gente vai na casa da galera. A galera convida a gente para almoço. A gente vai almoçar na casa de afiliado. Essa semana a gente foi entregar uma plaquinha de premiação pro mentorado, que pra gente, na nossa cabeça, é a mais importante, que é os primeiros 10 mil. Porque a parte mais difícil é você chegar nos 10 mil. Depois você conquista um milhão. Jeito, sabe? Então, aquela primeira vez, eu brinquei, caraca, que dor de cabeça boa que você vai ter agora, hein? Vai questionar a sua fé. Será que eu declaro imposto de renda? Se eu não declarar, tem que declarar. Questione sua fé nesse momento. Declara, mas questione sua fé, dor de cabeça boa. Então, assim, a gente dá muita importância para esses primeiros 10 mil, porque é o ponto de partida da pessoa. E isso trouxe de volta um propósito que, ao longo dos anos, foi ficando difícil para mim, sabe? E eu tenho umas questões psicológicas, né? Que ao longo dos anos ela foi me pegando. Porque quando você vai passando por muitas coisas, vai virando um pacote de traumas, né? E quando eu pego um microfone, eu vou para um palco. Ou quando eu abro uma live, a atmosfera muda. Já teve dias de eu passar o dia todo meio choazinho e ele fala assim, hoje 8 da noite tem aula. E ele já marca a aula porque ele sabe que isso vai me levantar. Sim. Não é pensando assim, ela vai cansar mais. Porque não, isso me levanta. E eu falo, não vou conseguir, hoje não tô bem, não tô bem. Quando abre a live, ele fala, parece que a sua energia muda completamente. Parece que é um casal aqui de margarina, mas o que ninguém fala é que a parte mais difícil de você trabalhar em casal é separar o CPF do CNPJ. É isso que eu queria saber. Eu consigo, ela tá tudo não. Em família, né? Ela não consegue. Então, nós estamos discutindo aqui por coisa de empresa, aí sai a empresa, entra o 9, entra o aí ele vem me dar... meu amor. Assim é a empresa. A gente, nem tudo são flores. Sim. No início do ano, inclusive, a gente teve um período separado. Quem? Você que terminou, não terminei não. E eu falo que a nossa conexão com a nossa galera, né? A gente fala que a gente é líder de um movimento. Então, a galera é tão conectada com a gente que os seguidores mandavam foto pra gente, assim, da gente, né? Falava assim, tô pegando a foto de vocês, tô levando pra oração, porque vocês vão voltar. Eu falava, que é isso, minha gente? É uma das coisas da internet que a gente tem muito divergência pelo seguinte, tem coisas que ela não gosta de expor, porque ela fala assim, na internet tem muita gente invejosa. Tem gente invejosa, tem gente ruim,
Mas tem muita gente boa na internet. Tem Sim. muita. Sabe, tem gente que quer, de repente, o seu mal, torce contra? Tem. Mas tem muita gente torcendo a favor, feliz, entendeu? Então, Às vezes as pessoas, elas têm essa limitação de se transformar em mentor. E fala assim, eu não tenho capacidade de ensino. Ah, eu sei pra mim, mas eu não sei ensinar. Se a pessoa quer se tornar um mentor, se ela for humana, se ela vê pessoa como pessoa. Porque não adianta eu falar que a pessoa vai virar mentor se a pessoa dá mais atenção para o afiliado que fatura 100 mil do que para o afiliado que fatura 10. Porque Sim. não é só sobre números. Não é só sobre números. O mercado não é sobre números, é sobre vidas. É sobre histórias. Às vezes uma mentorada vai entrar, vai fazer 10 mil reais, vai ter um problema pessoal e vai ter que ficar 3 meses sem mexer naquilo e depois vai voltar. qual a Exatamente. importância no ecossistema em você humanizar? A gente, por exemplo, teve recentemente a mentorada que ela comprou nosso primeiro low ticket de 10 reais. De 10 reais comprou de 500, de 500 comprou de 1.000, de 1.000 comprou de 2.500, veio na mentoria presencial e, tipo assim, a senhora de... Fez a escadinha toda. Exato, e já, uma senhora de quase 70 anos. Quase 70 anos. hoje, Ela não tipo assim, sabia conectar o Wi-Fi Wi-Fi. quando ela chegou pra gente. E Sabe? muitas pessoas olham pra isso e falam assim, eu vou desistir desse aluno. Pô, não sabe conectar o Wi-Fi, quer vender na internet? Muito pelo contrário, a gente pensava. Ela trouxe uma ideia de negócio, que inclusive um dos rapazes da nossa equipe... Passou tanta dificuldade passou- com ela, falou, já sei, vou ele criar montou- um curso para ensinar a Muito terceira bom. idade, Ele- coisas básicas de computador. Ele criou um curso de informática para idosos que querem entrar no digital. Porque foi uma ideia que de tanto a gente lidar com ela... Que virou um order bump no Virou nosso um order produto, bump que do dá nosso muita produto, venda que- bacana. Pessoas idosas que estão aposentadas, que querem um novo norte pra vida. A gente é doido pra trazer meu pai. Nossa, a Nossa, gente meu sogro. olha, Ele tem Vendedor futuro? porque nato. meu pai é um vendedor nato. Essa Aham. veia essa da educação veio da minha mãe, mas Quer da saber- venda Quer saber se é a do seu pessoa, pai. eu tenho uma teoria, quer saber se a pessoa é bom vendedor? Olha a namorada ou a esposa dele. Se a esposa for bonita, ele é bom vendedor. porque ele é bom de lábia. Então, assim, cara, Gente, a gente tá caminhando pro final aqui agora. Mas assim, eu acho que é muito bom quando a gente traz histórias pessoais que ensinam o profissional, né? Porque resiliência e ter a cabeça É no isso. lugar guia tudo no profissional também, né? Vocês provaram pra gente hoje nesse Exatamente. papo aqui. E é muito bom saber que vocês estão vindo pra Bripe. Já Que vocês já estão É. com a gente, que é a operação, e que esse curso que agora a gente consegue acreditar nele junto aqui, tá na Bripe. E aí eu queria que vocês falassem ali também pra galera agora que tá assistindo a gente, quais são os planos futuros, agora que vocês estão aqui, agora que tem, com certeza, muita coisa pra surgir, né? O que vocês estão planejando? Então, a gente sempre fala que a nossa maior missão é liderar um movimento onde pessoas possam entrar para esse mercado sem deixar de ser pessoas. E a gente tem o plano, eu falo que o nosso plano, ele é sempre de um crescimento exponencial. Nada absurdo, nada que do dia para a noite, até para a pessoa que está começando, para de se comparar com pessoas que fizeram 100 mil nos primeiros 7 dias na internet. Vamos para a realidade, vamos buscar primeiro os 5, os 10, os 15, os 20, escalando exponencialmente. E o nosso plano aqui é trazer conhecimento para essa galera, é trazer humanidade para essa galera, é abraçar essa galera. A tem gente pessoas que elas vão ganhar, vamos supor, 2.000 de renda extra com a internet e tá super feliz, E vai aquilo encher é o a que ela geladeira, quer. tá maravilhosa. Tem pessoas que vão em busca do 1 milhão. É. Mas tem a galera que, tipo assim, que se entrar hoje pra ela, pô, entrar R$1.000 por mês, R$500, já vai Já ajudar vai pra fazer a caramba. diferença. São perfis e perfis. Perfis né? e perfis. E não tem problema. Eu falo que as pessoas perguntam pra mim, Joana, você sempre soube que ia ficar rica? Eu falo, eu soube, mas não me pergunta como. Então tem gente que sabe, mas tem gente que não tem esse desejo. Sim. Tem gente que o desejo é de ir ao mercado e fazer uma compra grande. E que talvez se surpreenda No meio do caminho, Sim. né? Igual o Magno, quando a gente entrou, o Magno falou comigo. A gente entrando no mercado digital, dando para pagar um bom aluguel e a parcela do carro, ótimo. já tá ótimo. Então nós entramos com pensamentos distintos. Ele se surpreendeu. Positivamente. Positivamente. Então, assim, a nossa ideia é trazer cada vez mais conhecimento e contato pessoal, né? A gente vem aí trazendo um movimento cada vez maior de eventos presenciais, de Muita estar perto. surpresa Quero vindo por fazer aí. muita surpresa vindo por aí. Quero fazer um evento presencial aqui em Valadares. Para essa galera despertar de verdade, despertar para o mercado e entender que nem todo mundo no mercado só quer te vender uma mentoria e ir embora. Sim. As pessoas, ainda tem gente que se importa.
sabe? A gente vê isso todos os dias, o quanto o nosso conhecimento pode agregar na vida das pessoas. E é isso que a gente quer, transbordar. Né? A gente quer despertar as pessoas e transbordar na vida delas. Sucesso. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente aqui já se identificou com vocês, vai querer aprender com vocês. Queria que vocês falassem um @ de vocês pra eu deixar aí também registradinho aqui. Não me segue não, só o meu pode seguir. Não me segue, é só lá... processo, só fala como era o processo. Ele é polêmico. Eu sou mais contida. O meu é @JoanaMiranda, né? No link da minha bio tem todas as informações. A gente tem mentoria para todos os bolsos. Então, a gente tem desde uma mentoria de R$ 4,97. Caramba! Que é acessível, que é para pessoa que está ali ganhando um salário mínimo, que não tem como investir, até uma mentoria presencial, que é para quem está próximo, para quem quer se tornar produtor. Então, tem para todas as etapas. Para quem quer vender algum conhecimento, virar mentor. A gente tem o Despertar do Mentor. São outros projetos que a gente tem, que é pessoas que querem se posicionar no mercado e criar. Um corretor de imóveis que quer criar a própria mentoria, uma pessoa da área da beleza que quer criar o próprio curso. Então, a gente tem todos esses projetos, tem tudo isso. E eu tenho certeza que daqui desse podcast, muitas pessoas que estão nos assistindo despertarão. Perfeito. Gente, queria propor um brinde aqui pra gente terminar. Muito obrigada por vocês terem vindo. É um prazer. A gente que agradece. Aqui. Pode na casa, não pode? Oi? A canequinha? Com Eu quero a canequinha, eu quero a jaqueta. E ó, vocês fiquem espertos, vocês vão ver esses dois muito aqui na Bripe ainda. E, gente, se você adorou esse vídeo, como eu adorei fazer parte dele, curte aqui, se inscreve no canal, fica acompanhando. Tem podcast da Joana pra sair também, porque ela estava no Afiliados Brasil com a gente. Tem mais coisas sobre a história dela. Gente, esses dois têm história aqui que vocês não têm nem ideia. E ó, muito obrigada, a gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.